Eu sou o pastor Rogério Moreira e nos dois últimos vídeos eu os instiguei a pensar sobre o paraíso e sobre a sua possível localização. Na Bíblia, nós descobrimos que o Éden é toda uma região e nessa região Deus separou um local, formou um jardim para nele habitar o homem e a mulher. Do Éden, dessa região maior, Deus fez brotar um rio. Esse rio se dividia em 4 braços: Gion, Pison, Tigre e o Eufrates. Esses 4 rios banhavam o Éden e seguiam para regiões diferentes. Hoje nós vamos tentar identificar, estudando as teorias, a possibilidade de localização desses rios. Flávio Josefo, historiador do primeiro século, identifica e reconhece o Tigre e o Eufrates como sendo rios bíblicos, e o Pison e o Gion como sendo o rio Ganges e o rio Nilo. Aliás, muitos rios foram indicados como sendo o rio Pison e o rio Gion. O rio Indo, que atravessa o Paquistão, o rio Arax e Rioni, que atravessa a Turquia e a Armênia, os rios Karke e Karun, do Iraque. E há até quem fale que uma fonte que abastece a cidade de Jerusalém, que tem o nome de Gion, também viesse a ser a fonte do rio Gion. Há outros que defendem que o Éden, na verdade, nunca existiu fisicamente, que sua história é apenas uma referência para a vida espiritual. Por fim, há quem diga ser impossível identificar qualquer um dos 4 rios. Para estes, a Terra possuía outra formação continental, uma estrutura pré-diluviana. O volume de águas do dilúvio foi tão grande que causou abalos sísmicos e a separação dos continentes, modificando a vegetação e modificando a geografia existente. Assim, os rios que hoje nós chamamos de Tigre e de Eufrates, na verdade não são os rios originais pré-diluvianos, mas rios que surgiram após o dilúvio e que foram dados a eles esses nomes para homenagear ou para que eles pudessem lembrar dos rios que brotavam no Éden. O que a Bíblia diz? Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz que há uma nascente e que dessa nascente surge um rio. Desse rio se divide em 4 braços. Cada um desses braços corre para uma região diferente. Por si só, a referência bíblica de Gênesis 2:9 já seria o bastante para nos fazer questionar ou até refutar grande parte dessas teorias, já que os rios citados até então são rios que têm nascentes individuais e que estão separados, distantes um do outro. O certo é que não podemos identificar com precisão nem o jardim, nem o rio, mas podemos dizer que a região conhecida como Crescente Fértil foi o berço das maiores civilizações e que também pode ter sido o local escolhido por Deus para colocar nele o jardim do Éden. O curioso é que o desejo para voltar ao paraíso permanece no coração de muitos até hoje. Talvez a pergunta inicial ainda ecoe em nossos corações: como encontrar o paraíso? Como posso voltar ao Éden, ao jardim de prazeres criados por Deus para nele colocar o homem? A narrativa bíblica registrada em Gênesis começa com a descrição desse lugar como um local agradável para se estar, prazeroso. Mas o seu foco principal e a razão de ser agradável não era apenas pela sua estrutura, pelas plantas ou pelas águas que lá fluíam, mas porque lá estava a presença de Deus. O Éden só é o Éden porque nele estava a presença de Deus, porque nele o homem podia ter comunhão com o seu Criador. O curioso é que a Bíblia termina da mesma forma. O livro de Apocalipse nos revela que um dia aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador voltarão à presença do Pai, beberão do rio que sai do trono de Deus, comerão da árvore da vida e poderão novamente voltar a ver Deus
face a face. Mesmo que não saibamos a localização exata do Jardim do Éden, sabemos que quando nos arrependemos de nossos pecados e buscamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos conduz novamente à presença de Deus, à comunhão com o Pai, à Nova Jerusalém, o lugar que Jesus tem preparado para os seus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 nos diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Mas eu acho que a pergunta que nós devemos fazer é: onde passaremos a eternidade? Essa é uma escolha que nós precisamos fazer enquanto estamos vivos. Nós podemos escolher viver a eternidade junto a Deus, mas também podemos rejeitá-lo e escolher viver a eternidade longe da sua presença. Essa escolha é individual e intransferível. Eu só posso fazê-la por mim mesmo. Por mais que eu ame a minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos, cada um deles terá que fazer a sua própria escolha. Cada um responderá por sua vida. Cada um será chamado à presença de Deus para prestar contas das suas escolhas, das suas atitudes, das suas palavras, enquanto estava aqui em vida. Mas o caminho que nos leva de volta ao Éden, à presença de Deus, já está preparado. Jesus é o caminho. O caminho está aberto por Jesus. O convite já foi feito, a passagem já foi paga, mas é você quem decide se quer viajar para esse destino ou não. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E João capítulo 5, versículo 24 nos diz, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Se você quer deixar o pecado, se você quer deixar aquilo que tem te afastado de Deus e começar a viver para fazer a vontade de Jesus, ore comigo e receba-o como seu Senhor e Salvador. Diga assim, repita essas palavras. Senhor Jesus, sei que sou pecador e hoje quero pedir perdão pelos meus pecados e recebê-lo em meu coração como Senhor da minha vida. Me ajude a buscar a Tua presença e fazer a Tua vontade. Me salva e me conduz nessa vida para que um dia possamos viver a eternidade juntos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você orou comigo, entre em contato conosco. Nós teremos um grande prazer, uma alegria de poder orientá-los nessa caminhada cristã, nessa caminhada que nos leva rumo aos céus, ao local de comunhão com Deus. Se você ainda tem dúvidas, me escreva, diga quais são as suas dúvidas e juntos nós vamos buscar as respostas. E juntos nós vamos crescer e aprender nessa caminhada, nessa busca. Deus abençoe a todos.